Olá pessoal, esse vídeo aqui vai explicar sobre um outro império que nós temos durante o período da Idade Média Oriental, que é conhecido como Império Árabe. E esse império é fundamental para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Porque com o crescimento do islamismo e diversas mudanças, acontecimentos, né, que foram provocados pelo crescimento do islamismo, né, você tem a formatação do nosso mundo hoje. 11 de setembro, refugiados, Primavera Árabe, né, a questão de você ter uma islamofobia na Europa, todas essas questões elas estão ligadas ao surgimento dessa religião, do islamismo. Então a ideia aqui é você entender o que foi o Império Árabe, mas mais importante do que você entender o que foi o Império Árabe, você entender o que é essa religião e no que essa religião acredita que é o islamismo. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, lembre-se que aconteceu uma divisão na Idade Média, que nós chamamos de Idade Média Ocidental e Oriental. O Império Romano foi dividido, o Império Romano do Ocidente cai invadido pelos bárbaros, que vai dar origem aos reinos bárbaros e ao feudalismo. E na outra porção da Idade Média do Império Romano do Oriente, a gente tem o surgimento da Idade Média Oriental. Eu já expliquei para vocês no vídeo anterior o Império Bizantino e agora eu vou explicar para vocês o Império Árabe. Esse Império Árabe ele surge na Península Arábica, mas ele acaba se transformando num dos maiores impérios da Idade Média. Então, deixa eu só explicar para vocês geograficamente, aonde que a gente está falando. Aqui do lado, a gente tem um mapa que marca aonde está a Península Arábica. Tá? Então, você tem a região do Oriente Médio, então aqui você tem a região daqui é Israel hoje em dia, aqui você tem a cidade de Constantinopla, aqui você tem o Egito, então você tem a África aqui, você tem o Israel aqui, a Palestina aqui, você tem a Turquia aqui, e essa região aqui é chamada de Península Arábica. E nessa região, na Arábia, que você tem o desenvolvimento desse império, que é mais do que um império étnico, um império cultural, ele é um império religioso. Tá? Então vamos explicar para vocês isso daí. Como é que era a Arábia antes de Maomé? Como é que era a Arábia antes desse personagem tão importante que é Maomé? A Arábia ela tinha algumas características. Ela era dividida em várias tribos diferentes. Ela era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses diferentes. E existia um conflito que acontecia entre os povos nômades do deserto, que são os povos que nós chamamos de beduínos, e os povos que habitavam as cidades litorâneas, que era também conhecida como Arábia Feliz. Então você tinha várias tribos diferentes, o que era uma divisão política, você tinha vários deuses diferentes, que era uma divisão religiosa, e você tinha um conflito acontecendo entre dois grupos diferentes, entre os nômades e os sedentários. Tudo isso enfraquecia a Arábia. A Arábia não conseguia ter uma unidade política, não conseguia ter uma unidade religiosa por causa de todas essas divisões. Até que surge esse personagem tão importante da história chamado de Maomé. Maomé ele era um guia de caravanas de camelos, como aquelas caravanas que aparecem ali. Ele vai acabar casando com uma viúva, vai herdar os camelos dessa viúva e ele vai guiar as caravanas desses camelos pelo meio do deserto. O que os historiadores acreditam é que, à medida que Maomé guiava essas caravanas, ele entra em contato com povos que eram monoteístas, como os judeus e como os cristãos. O que vai fazer surgir na ideia de Maomé de que existe um Deus só, ao invés de você ter um politeísmo. O que os muçulmanos acreditam é o seguinte: Maomé subiu no morro para ele poder orar, e quando ele estava na montanha em oração, o anjo Gabriel aparece para ele, que é o que aparece nessa imagem aqui. E esse anjo Gabriel tem duas mensagens importantes para Maomé. A primeira mensagem é: existe um Deus só, e esse Deus é Alá. Então, a primeira mensagem do anjo Gabriel era a ideia de um monoteísmo, da existência de um único Deus. E a segunda mensagem importante era que Maomé deveria ser o profeta, o emissário, o mensageiro desse Deus para as outras pessoas.
ele deveria levar a mensagem desse Deus para que as outras pessoas se convertessem a isso. Então Maomé volta para sua cidade original, que era a cidade de Meca, e ele começa a pregar a existência de um Deus só. Problema: a cidade de Meca era uma cidade politeísta e um dos principais ganha-pão, uma das principais fontes de renda da cidade de Meca era o comércio de itens religiosos, o comércio de imagens religiosas, as peregrinações que aconteciam. Então as pessoas não vão se converter à mensagem de Maomé, mais do que isso, vão perseguir Maomé. E quando perseguem ele, ele acaba fugindo da cidade de Meca no ano 622 d.C. Por que isso é importante? Porque esse é o ano zero do calendário muçulmano. Tá? Os muçulmanos eles têm um calendário diferente do calendário dos cristãos, e o ano zero deles começa no ano 622, que é o ano da Hégira. Maomé foge para uma cidade chamada de Yatrib. Lá as pessoas aos poucos vão se convertendo à mensagem de Maomé. A cidade muda de nome, passa a ser chamada de Medina, que significa a cidade do profeta, e de lá de Medina ele volta para Meca e as pessoas começam a se converter a essa nova religião, que é a religião do islamismo. Agora, quais são as principais características que você tem aqui do islamismo? Para você ser um bom muçulmano, você precisa ter 5 características ou fazer 5 coisas. Primeira coisa, você tem que acreditar em um único Deus, e Alá é o seu nome. De acordo com o ponto de vista muçulmano, os cristãos não são monoteístas, porque se eles acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles acreditam em 3, não em um. Então, do ponto de vista dos muçulmanos, eles são, junto com os judeus, povos monoteístas. Os cristãos não, os cristãos eles são politeístas porque acreditam em 3 deuses diferentes. Então, primeira coisa, você tem que acreditar em um Deus só. Segunda coisa, 5 vezes por dia você deve orar, Uma vez antes do nascer do sol, uma vez depois do pôr do sol, e 3 vezes espalhado ao longo do dia você deve orar, estender o tapete no chão, tirar o seu sapato, cabeça em direção a Meca, Então você tem que saber mais ou menos para onde está a Meca, se ajoelha, encosta a testa no chão e faz a sua oração, homens separados das mulheres, tá? Então 5 vezes por dia você ora. Você também deve fazer esmolas. Na verdade, esmola é uma tradução pobre, deveria ser melhor traduzido por justiça social. Se Alá te abençoou, 2,5% daquilo que você recebe você deveria distribuir para os pobres, especialmente para os órfãos e para as viúvas, as mulheres que não podem se sustentar, as mulheres que não podem trabalhar, porque elas não podem sair de casa desacompanhadas do marido, elas precisam ser sustentadas. Então a ideia aqui é você praticar justiça social, você dar esmolas. Durante um mês, no mês do Ramadã, você jejua entre o nascer do sol e o pôr do sol, tá? Então você só pode comer depois do pôr do sol durante esse mês chamado de mês do Ramadã. E você, uma vez na sua vida, você deve fazer a peregrinação para a cidade sagrada de Meca. Então as pessoas elas vão para a cidade de Meca, elas têm todo um processo de peregrinação, e nesse processo de peregrinação você tem as voltas na Kaaba, que é aquele cubo que aparece ali, onde as pessoas elas dão acho que 10 voltas em torno desse cubo, e elas reproduzem uma viagem que Maomé fez, com várias estações diferentes. Então, esses são os 5 pilares do islamismo. E a própria palavra islamismo significa submissão. Então, você tem que se submeter à vontade de Alá, seja por bem, ou você pode ser submetido à força a se converter à mensagem de Alá. E esse islamismo ele vai ser responsável por unificar os povos árabes. Então lembra que na Península Arábica você tinha várias tribos diferentes com várias crenças diferentes? Com o surgimento do islamismo e com o crescimento do islamismo, essa Península Arábica vai se unificar. E à medida que ela se unifica, ela vai começar a se transformar num império. E esse império ele vai crescer, transformando toda essa região da Península Arábica, do Oriente Médio, do Norte da África, em um império só, um império muçulmano.
Tá? Então, toda essa região que você tem aqui, que aparece no mapa, é a região que vai se transformar no Império Árabe. E boa parte dessa região ela continua a ser muçulmana até os dias de hoje. E durante a Idade Média, o Império Árabe era o maior, mais desenvolvido e mais poderoso império que existia. Tá? Então, esse império ele era extremamente desenvolvido. E esse império ele cresce por causa de duas coisas. Né? A primeira coisa é por causa da jihad, o esforço máximo que você deve fazer em nome de Allah, né, para você levar a mensagem de Allah para as outras pessoas, nem que isso signifique fazer guerra, e também através de um grande networking comercial que os muçulmanos tinham, né, que fez com que esse império crescesse muito, né, através desse comércio. E com isso, o Império Árabe se torna no maior império da Idade Média. Na cultura, né, tem algumas características interessantes. Né? Então, eles são uma religião monoteísta, né? Embora não acreditem que os cristãos também sejam monoteístas. Eles têm 2 livros sagrados, o Alcorão, que vale para todos os muçulmanos, né? Que retrata as palavras de Maomé, e a Sunna, que foi escrita por uma das esposas do Maomé, chamada de Khadija, que fala a respeito da vida de Maomé. Na arquitetura se destacam as construções dos minaretes, né? Aquelas torres que têm o chamado para oração, e você também tem os arcos com os arabescos, como esse daqui que aparece do lado, né? Esses enfeites aí que são característicos dos árabes. Né? Os árabes eles são uma religião iconoclasta, ou seja, você não pode fazer imagens, você não pode fazer uso de imagens para você fazer decoração. Então, ao invés de usar imagens, os muçulmanos eles usam a escrita como forma de decoração. Tá? Então, a escrita deles ela é utilizada para decorar prédios, para decorar monumentos, né, para decorar dentro de casa. Então, eles usam a escrita como forma de decoração. E durante o período da Idade Média, os muçulmanos eles tinham um dos impérios culturalmente mais desenvolvidos. A matemática dos muçulmanos, excelente. Né? A própria palavra algarismo que nós temos, né, na nossa matemática, ela vem dos muçulmanos, porque o sistema que nós utilizamos de algarismos a gente herdou dos árabes. Né? A alquimia, os estudos químicos que eles tinham eram avançados. Na medicina, eles eram excelentes, tá? Muito mais do que qualquer país europeu durante o período da Idade Média. Você pode assistir um filme chamado O Físico, que mostra a diferença entre o barbeiro cirurgião, que era o cara que fazia medicina na Europa Ocidental, que era um selvagem, um bárbaro que amputava tudo, e o médico que existia no Império Árabe, que tinha uma faculdade, que ele tinha lá os discípulos de Ibsina, que eram os caras que estudavam medicina para valer. Então, a cultura muçulmana ela era muito mais avançada, muito mais evoluída durante o período da Idade Média do que você tinha na Europa Ocidental. E entre os muçulmanos, a gente tem uma divisão que acontece logo depois da morte de Maomé, em 2 grandes grupos, que são os maiores grupos dentro dos muçulmanos, e essa divisão ela permanece até os dias de hoje. Tá? Então, qual divisão que é essa? É a divisão entre sunitas e xiitas. Quando Maomé morre, existe uma disputa a respeito de quem vai ser o sucessor de Maomé. Um grupo de pessoas acreditava que quem deveria ser o sucessor de Maomé era o seu genro, que deveria levar esse império adiante. Enquanto que outros queriam um outro tipo de líder, um outro grupo, um outro líder que fosse o califa, o líder deles. E essa divisão vai provocar um racha entre esses 2 grupos que existem até hoje, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles são uma maioria da população muçulmana e, teoricamente, eles são mais moderados, eles não são tão radicais religiosamente falando. Enquanto que um outro grupo, chamado de xiitas, ele é um grupo que é uma minoria, né, entre os muçulmanos, ele é um grupo teoricamente mais radical. Né? Então, grupos terroristas ou fundamentalistas normalmente são xiitas. Nesse mapa aqui do lado, quanto mais escuro, maior é a concentração de xiitas na população muçulmana.
Então você percebe que dos países muçulmanos, a maior parte deles é sunita, e você tem uma concentração maior de xiitas no Irã, né, que tem um islamismo mais radical. Eu falo teoricamente porque o grupo mais radical muçulmano dos últimos tempos, né, o Estado Islâmico, ele era de maioria sunita e não xiita. Tá? Mas essa divisão entre sunitas e xiitas é importante você conhecer. Tá? Então, resumindo, Idade Média Oriental, você tem dois grandes impérios, o Império Bizantino e o Império Árabe, e esses dois impérios eles eram culturalmente desenvolvidos, né? Então eles tinham um desenvolvimento cultural muito maior do que existia na Europa Ocidental, e eles eram territorialmente grandes, né? Então aparece aqui do lado, né? Essas porções em marrom aí são o Império Árabe, aquela porção em verde é o Império Bizantino, né? Enquanto que o resto da Europa estava fragmentado em reinos menores que nós chamamos de reinos bárbaros. Mas nos próximos vídeos a gente vê o que estava acontecendo na Europa Ocidental. Certo, pessoal? É isso daí.